Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que a Igreja propõe para o nosso crescimento espiritual. Primeira leitura, segunda leitura e Evangelho. Às vezes também lemos e meditamos um pouco sobre o Salmo responsorial. Nós estamos no ano C e hoje a Igreja celebra o batismo do Senhor, né? Uma festa, né? Que é o batismo do Senhor Jesus. Então, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 3, versos do 15 ao 16, depois versículo 21 e 22. Então, vamos ver, né, o que significa o batismo do Senhor. O que é que a Igreja quer dizer-nos? O que é que a Igreja quer nos falar a respeito desta festa, por meio dessa festa, por meio das leituras que essa festa propõe para nós? O batismo do Senhor, o que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com o mundo? O que isso tem a ver com nós, cada um de nós? Né? Então vamos lá, o Evangelho de hoje, São Lucas 3, do 15 ao 16, 21 ao 22. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Então o povo, na época de Jesus, na época de João Batista, o povo esperava, ansiava o Messias. E chega João batizando, levando o povo à purificação, levando o povo ao perdão dos pecados, levando o povo ao arrependimento, levando o povo a se aproximar de Deus. E fazia isso com grande autoridade. Então, todos ficavam se perguntando, né, no seu íntimo, será que ele não é o Messias? Será que ele não é o prometido das nações? E aí, versículo 16. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito e no fogo. Então João vai mostrar que a missão de Jesus é maior do que a de João. A de João era apenas apresentar o Cristo. A de João era apenas levar as pessoas a preparar-se espiritualmente para a chegada do esposo. Por isso ele vai dizer, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ou seja, João Batista vai dizer, assim como narra o livro de Ruth, né? Ruth e Boaz, né? Se eu não estou enganado, desamarrar as sandálias dos pés é ter autoridade, é ser aquele que tem o poder de realizar a chamada lei do resgate. Quando um esposo casava, né, uma mulher casava com o marido e não deixava filho, o marido morria, ela ficava viúva, ela tinha por obrigação casar com o filho que viesse após o marido dela, ou seja, o irmão, né, do marido dela, o cunhado. Isso era uma lei chamada lei do resgate. E foi essa lei que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição e nem em anjos, perguntaram a Jesus: Senhor, nós conhecemos uma mulher que casou com 7 maridos. Quando ela ressuscitar, ela será esposa de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do sétimo? Se ela casou com todos, aí Jesus vai dizer, né, isso aí é a lei do resgate. Jesus vai dizer que a mulher, quando ressuscitar, e o marido também, o homem também, não se casam, né? As mulheres não se casam, os homens não se casam, nem as mulheres se dão em casamento. Ao contrário, seremos todos como anjos de Deus. Então, João vai dizer, eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália dele. Ou seja, ele é que tem o poder, ele é que tem o direito sobre a esposa. É ele que tem o direito sobre a noiva. O evangelho de ontem, no sábado, falava disso, né? Ele é que tem, eu não sou o esposo, ele é que é o noivo, né? João diz, eu sou apenas amigo do noivo, ele é que é o noivo. Ele é que tem o poder, ele é que tem a autoridade, ele é que tem o direito sobre a igreja, sobre a sua esposa. Então, João vai dizer que é Jesus que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo de Jesus com o Espírito Santo e com o fogo é o batismo sacramental. O batismo que ele diz a Nicodemos. Nicodemos procura Jesus à noite, capítulo 3 de São João, e diz o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. Jesus vai dizer, né? Necessário vos é, Nicodemos,
nascer de novo. E Nicodemos vai dizer, como assim nascer de novo? Como é possível alguém nascer de novo, já sendo velho? Será que é possível entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo? Aí Jesus vai dizer assim, né? É necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, quando alguém é batizado, por isso o evangelho de ontem, no sábado, também falava de Jesus batizando mais do que João. Quando alguém recebe o batismo de Jesus, que é superior ao batismo de João, e por isso você pode ver no Atos dos Apóstolos, eu não lembro agora qual é o capítulo, mas vai dizer que alguns apóstolos foram eu acho que é Antioquia, se eu não me engano, né? E chegando lá, perguntaram, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? Aí eles disseram, nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Aí os apóstolos dizem, vocês foram batizados no batismo de quem? Aí eles vão dizer, no batismo de João Batista. Então logo, o batismo de João Batista não infundia o batismo, não infundia o Espírito Santo. E aqui, o batismo de Jesus é esse batismo aqui que ele mesmo recebe. Ele recebe o batismo, a Trindade é manifestada, é revelada, e isso acontece também no meu e no teu batismo, quando nós recebemos o batismo na Santa Igreja Católica. Veja, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Somente sobre Jesus o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E se ouviu a voz vinda do céu, a voz vinda do alto, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu querer. O salmo de hoje vai falar exatamente disso, da voz de Deus, a voz poderosa de Deus sobre as águas. E não é sobre qualquer água, mas sobre as águas do batismo de Cristo Jesus. Veja, filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória, Salmo 28, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão rebobando. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor quem domina os dilúvios. É o Senhor reinará para sempre. Então, a voz do Senhor rebombou sobre as águas. Este é o meu filho muito amado. Ou seja, o batismo de Jesus revela quem é Jesus, o Messias, o ungido do Senhor. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, vai revelar quem é o Messias, qual a sua missão, qual a sua vocação e como ele se manifesta, né? Veja, Isaías capítulo 42, verso do 1 ao 4, depois versículos do 6 ao 7. Diz assim, assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama e nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então, aqui é narrado a missão de Jesus. E nós podemos ver essa missão de maneira extraordinária. Veja, assim fala o Senhor, aqui é Deus Pai. Eis o meu servo, Jesus Cristo. Eu o recebo aonde? No batismo. Eis o meu eleito, ele foi o eleito das nações. Nele se compraz a minha alma, por isso ele diz, este é o meu filho amado lá no batismo.
pus meu espírito sobre ele. Por isso o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus. E depois desse batismo, o que é que acontece? Ele promoverá o julgamento das nações. É ele que vai julgar qual nação, quais das nações e todas as nações, se elas estão agindo segundo a vontade de Deus ou não. Ele não clama e nem levanta a voz, nem faz-se ouvir pelas praças. Ou seja, ele não vai estar aí nas praças dando escândalo, brigando, discutindo. Ele é dócil, como uma ovelha que foi levada ao matadouro, nenhuma palavra se ouviu da sua boca. Ele não quebra uma cana rachada, né? Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, você pode dizer assim, não tem mais jeito na minha vida. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você não morrer, você tem condição de ser levado ao arrependimento por Deus. Por isso, ele não quebra a cana rachada, ele não apaga o pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Ele vai procurar saber da tua vida. O que é que tu estás fazendo? Com quem tu andas? O que estás aprontando? Estás agindo de acordo com a minha vontade ou não? Ele vai passar você por um crivo, por um julgamento. Só que esse julgamento de Jesus não é para condenar. Jesus diz, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então o julgamento de Jesus é para fazer eu e você chegarmos a um esclarecimento de qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. E aí ele continua, né? Não esmorecerá, nem deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam o seu ensinamento. Eu e você, meus irmãos, nós moramos em um país distante de lá, de Jerusalém. Mas os ensinamentos de Jesus chegou até nós, né? Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. É Deus Pai falando a respeito do Filho. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, a nova e eterna aliança. Eu te fiz luz das nações, por isso Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 5, eu sou a luz do mundo, para abrir os olhos aos cegos, cegos biologicamente, que não veem mesmo com esses olhos, ou cegos espiritualmente, que estão no erro, no engano, na mentira. E aí Deus vai abrir os olhos dessas pessoas para que elas possam compreender que há um só Deus, uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Por isso, fora da igreja católica, não há salvação, meu irmão. Não há salvação. Se alguém for salvo, mesmo que não esteja congregando em um templo católico, é porque essa pessoa é católica. Talvez não esteja em comunhão plena com a igreja, mas foi batizada, recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como Senhor da sua história. E ele vai dizer, tira os cativos da prisão. Quantas pessoas estão cativas nas drogas, na prostituição, no erro, na mentira, no engano, né? Livra do cárcere os que vivem nas trevas. Quantas pessoas estão encarceradas? O apóstolo São Paulo vai dizer que ele nos tira, nos arranca do reino das trevas, do cativeiro de Satanás e nos introduz no seu reino de luz. Por isso nós somos verdadeiramente livres quando o Filho do Homem nos liberta. E São Paulo, São Pedro, já no discurso dele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 38, São Pedro vai dizer quem é Jesus e o que ele fez depois que foi batizado. Veja, naquele tempo, Atos dos Apóstolos 10, versículo 34 ao 38, naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, né, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Isso aqui, se eu não estou enganado, é Pedro na casa, né, de Cornélio, né? Do centurião, né? Centurião Cornélio. Quando Pedro vai lá e eles perguntam o que nós devemos fazer para ser salvo, né? Então, o trecho aqui lido constitui o início do discurso de Pedro em casa do centurião Cornélio, a quem o Espírito enviou, né? Atos 10, do 1 e 19. Né? Pedro começa com
constatação. Deus não faz distinção de pessoas. Então veja, Pedro tomou a palavra e disse: Deus, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Talvez você fique dizendo: mas não sei, eu já tentei, eu já busquei, eu já procurei uma igreja, mas eu nunca me estabeleço, nunca fico firme. Será que Deus não me quer? Será que Deus não me ama? Não, meu irmão. Pedro está dizendo aqui, na casa de Cornélio, que Deus não faz distinção de pessoa, né? Um centurião, veja, um gentil, um centurião romano. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz: eu vim, senão para as ovelhas da casa de Israel. Mas depois Jesus deixa isso claro, né? Claro. Aqui o livro do profeta Isaías, na primeira leitura, vai dizer que ele é a luz para todas as nações, que os seus ensinamentos devem chegar em todas as nações, ou seja, em mim, em você, em qualquer um de nós. E aqui São Pedro diz, ele não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Pedro diz, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a quem pertença. Então veja, ele aceita. Tem gente que diz aí, aceita Jesus, fulano. Não, veja, pelo contrário, ele aceita quem o teme. Nós precisamos temer ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, aí o Senhor nos aceita. O Senhor nos aceita e pratica a justiça, né? Aquele que pratica a justiça. Qualquer que seja a nação que pertença. Deus enviou sua palavra, o Filho eterno, o Verbo, o Logos, aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então, Jesus, depois que foi ungido pelo Espírito Santo no batismo, Deus estava com ele, né? Veja, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito e com poder. Ele, Jesus, depois do batismo, andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos, como diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje, os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Meu irmão, celebrar o batismo de Jesus é celebrar a vida do Messias, é celebrar a missão redentora, expiatória do Messias, é celebrar que eu e você, sem distinção de pessoas, de raças, línguas ou nações, podemos, se tememos ao Senhor, podemos nos tornar com Ele, com Jesus, um só corpo, um só espírito, porque Ele é o esposo da nossa alma. Deus abençoe você, que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça de mergulharmos no mistério do batismo do Cristo e também mergulharmos no mistério do nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós somos incorporados na igreja, somos incorporados no corpo místico de Cristo, recebemos o Espírito Santo, passamos a ter, habitando em nós, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos tornamos membros do seu corpo, somos com ele profetas, sacerdotes e reis. Temos a missão de anunciar a boa nova, a boa notícia, porque fora de Jesus não há salvação. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.